Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre variação genética nas populações. Gente, esse é um assunto muito interessante porque tudo que a gente estuda em genética de populações, ela de alguma forma se baseia na variação entre as populações, para que a gente possa encontrar a história que governou a distribuição da variabilidade genética. Então, entender quais são os fatores promotores dessa variação genética no DNA é muito importante para que a gente consiga fazer as interpretações adequadas. Isso porque alguns mecanismos deixam assinaturas diferentes no DNA que outros. Então, a partir dessas assinaturas que são diferentes, a gente consegue fazer boas interpretações dos nossos dados. Tranquilo? Então, vamos comigo. A pergunta que não quer calar: por que a gente tem variação genética? Por que a gente tem variação fenotípica? O que acontece nas populações que a gente vê diferentes formas, diferentes padrões de cores, de manchas, de tamanhos, de produtividade? Qual que é a base que tem ali por trás de tudo isso que a gente vê? Então, gente, quando nós pensamos em variação, a gente tem que lembrar que o que é o fenótipo? O fenótipo é o genótipo mais o ambiente, mais a interação do genótipo com o ambiente. Então, essas formas que a gente vê nada mais são do que essa formulazinha que eu falei para vocês. Mas, se o genótipo precisa do ambiente e também da interação do ambiente para gerar um fenótipo, o que está ali na base da variação genética? Essa, então, é a nossa conversa de hoje. Nós temos o que nós chamamos de processos evolutivos. Esses processos evolutivos, eles levam à variabilidade genética nas populações. Quando a gente não tem processos evolutivos atuando nas populações, nós não temos variabilidade genética nessas populações. Aí a frequência alélica não muda ao longo das gerações. Quando a gente tem uma mudança nessas frequências alélicas e genotípicas ao longo das gerações, quer dizer que processos estão atuando ali e moldando essa variabilidade genética, moldando o padrão que se segue. E para isso, então, quando a gente pensa em fontes de variação, a gente tem dois aspectos. O primeiro deles são os mecanismos de variação. Como assim os mecanismos de variação? É aquilo que efetivamente vai mudar a composição genética das suas populações. São três aspectos principais. O primeiro deles é a mutação, e hoje a gente vai conversar bastante sobre ela. O segundo é o sexo, a recombinação, porque é isso que é o que leva à variabilidade genética, quando você encontra duas formas diferentes, né? Uma que vem do pai e que vem da mãe, e que elas se embaralham ali no sexo, e que a gente também tem os processos de recombinação, surgindo novas variantes genéticas. A outra forma da gente que inclui, né, a variação nas nossas populações é o fluxo gênico. Então, quando eu tenho uma variante ausente em uma determinada população e chega um migrante trazendo ela via fluxo gênico, eu insiro uma nova variante dentro desta população. Tranquilo. Só que a gente também tem outra fonte de variação nas minhas populações, que a gente chama de mecanismos de mudança. Os mecanismos de mudança são a deriva genética, que hoje nós vamos conversar também sobre ela, e a seleção natural. Então, quando eu falei para vocês, quando esses fatores evolutivos, a mutação, fluxo gênico, deriva genética e seleção não estão atuando, a gente não tem mudança nas frequências alélicas e genotípicas ao longo do tempo, então nós não temos fatores evolutivos atuando aí. Isso só muda quando algum desses fatores estão envolvidos nesse processo, tá bom? Beleza, então eu falei para vocês que a mutação ela é um dos mecanismos para a inserção da variação genética nas populações. E aí, o que seria a mutação? Ela nada mais é do que a fonte primária da variação, é a matéria-prima da evolução. Então, é um processo pelo qual os genes eles vão se alterar para outras formas alélicas. Então, eu tenho um determinado gene lá em um loco e as formas alternativas desse gene são os alelos. Quando novos alelos surgem, novas formas desse gene surgem nas populações, aí a gente tem o que nós chamamos de mutação.
E aí, gente, nós temos alguns tipos de mutação, que são as mutações cromossômicas, né? E aí, nesse sentido, a gente vai ter dois tipos dentro das mutações cromossômicas. Nós teremos as alterações estruturais ou as alterações numéricas. As estruturais seria a translocação, como a gente está vendo, vai aparecer daqui a pouquinho, 2 segundos, translocação. Então, a gente alterou aqui a composição. A duplicação seria a numérica, uma inversão, quando uma parte do DNA ela inverte com outra região, aí a gente tem o que a gente chama de inserção. E, por fim, a gente tem que lembrar que as numéricas nem sempre se permanecem, mas a gente tem alguns exemplos, como, por exemplo, a trissomia do cromossomo 21 e tantas outras. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente olha para alteração numérica, porque muitas vezes esses organismos nem vão para frente. Embora a gente também tem que lembrar que no caso das plantas, essa alteração numérica foi muito importante para a diversificação das angiospermas. Quando nós também falamos em mutação, a gente tem um outro tipo, que são as mutações pontuais. As mutações pontuais, elas ocorrem não na estrutura em si do cromossomo, mas em regiões específicas do DNA. Então, a primeira delas seria a inserção, né? A inserção, como o nome já diz, é uma base que ela é inserida ali entre as outras bases existentes daquela forma alélica. Então, aqui no exemplo a gente tem ACTG. Aí, com uma inserção pontual, a gente inseriu o Azinho aqui. Então, nessa inserção, a gente tem mudança de um único par de base dentro da região que a gente está estudando. A outra que nós temos é a deleção. A deleção também é a mudança de um único par de base. Como assim? Por que mudança? Porque ele some. Então, o próprio nome já diz. Esse par de base, ele é retirado ali da região. Então, aqui a gente tem ACTG. O T sumiu, ele foi deletado. Mutação gênica pontual. E a outra que nós temos é a substituição. A substituição é quando um nucleotídeo é substituído por uma outra forma alélica. E por que essas mutações pontuais elas ocorrem no DNA? Porque há uma falha no sistema que a gente chama de sistema de reparo. Quando o DNA ele é replicado lá na célula pela DNA polimerase, há uma revisão em todo o processo. E a DNA polimerase ela passa verificando quais alterações ocorreram e se essas alterações ocorreram, ela repara isso, por isso que chama sistema de reparo, tá? Então, isso é bem interessante porque expressões gênicas, esse sistema tende a ser muito preciso. Imagina só, aquela região, ela vai em algum momento, lá na cascata, gerar um aminoácido, né? E daí uma proteína. Então, essas regiões expressas, elas são altamente conservadas, porque se a gente muda o frame de leitura, que seria o códon, a gente tem outro aminoácido sendo gerado. E se outro aminoácido é gerado, se isso não for uma alteração sinônima, né, porque a gente também tem as alterações sinônimas e não sinônimas. Como assim? A sinônima é quando você tem uma substituição de um nucleotídeo que não vai alterar o frame de leitura da região expressa lá, do códon. Mas quando é não sinônima, isso ocorre, né? Porque não é a mesma coisa, você não vai gerar o mesmo aminoácido no final. Então, essas regiões expressas, elas tendem a ser altamente conservadas, tá bom? Então, eu mostrei para vocês, né, os tipos de mutação pontual, que seria a inserção, a deleção e a substituição. E eu quero mostrar um exemplo prático aqui, na nossa sopa de letrinhas, de assinaturas genéticas aqui, e a gente vai verificar, então, mutações pontuais. Eu vou dar um minutinho não. Pausa aí o vídeo e tenta procurar pela mutação nessa sopa de letrinhas. Só para quem não é familiarizado, isso daqui é um alinhamento de dados genéticos. Cada uma desses códigos aqui é um indivíduo na população. Quando nós trabalhamos com alinhamento, nós partimos do princípio que esses indivíduos têm homologia, ou seja, que esses caracteres eles têm uma ancestralidade comum, para que a gente possa comparar
esses dados. E aí o que a gente busca é encontrar então essas diferenças entre os indivíduos e tentar explicar, entender o que ocorreu. Então, onde está o óleo aqui? Ups, olha só, aqui na posição 32, 33, a gente tem uma timina e uma citosina e outros indivíduos com timina. Aqui, então, a gente tem uma mutação pontual. Bazinga. E aí, aqui de novo, vamos lá. Vamos encontrar a nossa mutação. Aqui a gente encontrou novamente TTT, CCC. Aqui C e timina, citosina, timina. E aqui esse bloquinho. Gente, esse bloquinho aqui, ó, quando você está trabalhando com alinhamento, geralmente a gente diz que esse bloco todo é um único passo evolutivo. Então, a gente considera blocos assim como se fosse uma única variação, uma única mutação dentro dos passos. Porque imagina, qual que seria a chance de mutar um A, depois o A de novo, depois o C, depois o T, depois o A. Então, muito provavelmente isso aqui ocorreu em bloco. E aí a gente considera como se fosse um único passo evolutivo. Então, esses são os exemplos de mutação. E aí aqui a gente, investigando, né, nos nossos dados, a gente buscaria entender se há algum padrão aqui por trás dessa estruturação da variação genética. Por que que esses indivíduos têm esse bloco aqui diferente desses indivíduos aqui? Eu já adianto para vocês que isso aqui é uma população em Minas Gerais, e esses indivíduos aqui não são de Minas Gerais. Então, por aí vocês já observam que talvez a geografia, não pelo estado político, viu, gente? Mas a geografia, ela tem uma interferência no molde do meu dado. Bom, mas eu falei para vocês sobre a mutação, né? Que a mutação é a matéria-prima da evolução, que a gente tem mutações estruturais, numéricas e pontuais, né, eugênicas, e que esses fatores, a mutação insere, então, a variação genética nas populações, também por a recombinação, o embaralhamento do material genético, mas, como havia dito também, o fluxo gênico, ele faz com que variantes que ocorriam em uma determinada população, a partir da migração, porque esses indivíduos migrantes, eles levam essa variante genética para outras populações, a gente também consegue inserir novas formas alélicas. Não porque houve uma mutação e surgiu uma nova forma alélica, não, e fixou-se na população, porque ainda tem isso, gente. Quando ocorre a mutação, essa mutação ocorre e ela ainda tem que fixar-se nas populações. Não é porque simplesmente mutou que essa mutação vai permanecer aí e vai passar para frente, não. Nesse processo, a mutação ocorre e ela precisa fixar-se nas populações, ou seja, ela precisa ir adiante no processo evolutivo nas gerações. Pois bem, o fluxo gênico, ele não gera novas formas alélicas, mas ele leva novas formas alélicas, ou seja, variantes de um mesmo gene, para populações. Então, o fluxo gênico nada mais é do que a troca de genes, a troca de alelos nas populações. Então, perceba aqui, ó, aqui a gente tem uma barreira geográfica, que é o rio, e nós temos essa população aqui, que é a população de pássaros azinho-azinho, e do outro lado do rio a gente tem uma população de pássaros azão-azão. Então, o que a gente pode dizer é que essas populações, elas estão estruturadas. E aí, o que acontece? A partir do momento que o pássaro da população azinho-azinho resolve migrar para o outro lado do rio, onde tem azão-azão, ele está levando consigo a variante azinho que não tinha nos genótipos azão-azão. Então, ele está inserindo uma nova variante a partir do fluxo gênico. E aqui a gente percebe que essa barreira aqui, que é o rio, pode ser uma barreira, por exemplo, para algum tipo de animal, sei lá, um pequeno roedor ou então uma planta, mas ela não vai ser uma barreira para a ave. Então, às vezes, o que é uma barreira geográfica para um indivíduo, não é para um indivíduo de uma espécie, não é para outra espécie. Por isso que a gente tem que entender bastante da ecologia e da biologia, porque muitas pessoas, elas olham para o mapinha, né, e pensam, não, tem uma montanha aqui, tem um rio aqui, então é barreira. A diferenciação que eu estou vendo entre essas populações é porque tem uma barreira ao fluxo gênico. Antes de você inferir isso, você precisa conhecer a ecologia da sua espécie, porque, de repente, não é isso que está moldando a história dela. Pode ser que ela consiga transpor essa barreira, então a gente tem que ficar de olho nisso. Por outro lado,
pode ocorrer também que a gente tenha uma barreira geográfica e que as populações ficaram altamente diferenciadas entre essa barreira geográfica, como no exemplo aqui que eu estou colocando para vocês de uma população de veado. Então, a gente tem uma população, essa vermelhinha aqui, que é a população 1, que tem somente a variante alélica 1, que é a vermelhinha. E nós temos a população 2, que só tem variantes azuis. Então, elas são bem diferenciadas geneticamente falando, certo? E aí, tem uma cadeia de montanha que impedia a passagem de indivíduos do oeste para o leste. Então, essas populações estavam diferenciadas. Porém, uma vez que houve uma passagem nessa cadeia de montanha, você teve a condição de que o veado da região oeste pudesse migrar para a região leste, levando a variante alélica vermelha, que é o alelo 1 nosso aqui, para essa população de veado do leste, que só tinha população 2. Então, nesse primeiro momento de fluxo gênico, a gente tem uma menor predominância dessas variantes que estão chegando em relação às variantes que já tinham. Tranquilo? Beleza. Então, nós conversamos aqui sobre o que seriam os promotores da variação genética, né, dentro das populações. Então, a gente tem a mutação e a recombinação, né, o embaralhamento no sexo, que vai ocorrer ali a nível de DNA, a gente vai ter aquela mudança no DNA, e o fluxo gênico, que vai levar novas variantes. Ele vai carrear, o indivíduo ele carrega aquele gene para outras populações. Mas o que não seriam os promotores da variação genética? Gente, a deriva não seria, a seleção, a extinção, porque quando eu extingo acaba tudo, né? Então vai promover o que de variação genética, certo? Mas por que a deriva e a seleção não são? Porque a deriva e a seleção, elas alteram as frequências gênicas, elas não alteram a composição genética, mas sim as frequências ao longo das gerações. Por isso que a gente fala que elas não vão ser aquilo que vai gerar a matéria-prima da evolução como a mutação. E aí, quando a gente pensa em deriva genética, o que eu estou querendo dizer com isso? É que o processo de amostragem dos meus alelos, eles ocorrem de maneira aleatória, ao acaso. Então, vamos pensar que tem uma característica que iria conferir maior fitness para um determinado indivíduo. E quando eu falo maior fitness, eu estou dizendo para você que esse indivíduo ele tem maiores condições de passar o seu gene, ele deixa um maior número de descendência, uma prole maior, então ele consegue, a gente mede o fitness para isso, ele consegue passar os genes para frente. E por um acaso esse indivíduo ele foi morto por uma bala ou comido por um predador, enfim, por um acaso ele não tem mais condições de contribuir ali com o pool gênico, com o gene dele no pool gênico das populações. Então, por um acaso esse indivíduo foi embora e outros alelos passarão para outras gerações também por um acaso. Então, essa variação nas frequências alélicas em populações ao acaso, sem ter um fator de seleção atuando, isso a gente chama de deriva genética. Pensa para que você consiga imaginar assim, mais trazendo para o nosso mundo assim, no mar. O mar são todos os alelos que compõem uma determinada população. O processo de deriva é quando você tem um barquinho que vai amostrando aleatoriamente os pontos, ou seja, os alelos nesse oceano. Esse barquinho seria gerações. Então, um alelo aleatoriamente, por deriva, ele foi amostrado numa geração, em outra, em outra. Esse é o processo de deriva genética. Então, aqui a gente tem um exemplo de um sapinho, uma população de sapinhos, que a gente tem algumas variantes de coloração. Vocês podem perceber aqui, ó, que esses sapinhos aqui, à esquerda são mais marronzinhos, tem um no meio aqui verdinho mais escuro, esses aqui verdinho mais claro, um verdinho mais escuro aqui. E aí, por deriva genética, alguns indivíduos foram para frente e alguns indivíduos antes morreram por um acaso, que são esses indivíduos marronzinhos aqui. E aí, por deriva, passaram outras variantes. Uma coisa que a gente tem que ficar muito atento é que a deriva, ela tem uma intensidade muito grande em populações pequenas. Quando você tem populações pequenas, de tamanho efetivo pequeno e com pouca variação, ela tende
a reduzir mais ainda a variação genética. E eu vou explicar para vocês por quê. O que acontece? Imagine aqui uma população em que eu tenho várias formas de variantes alélicas. Aqui eu tenho o alelo azul, o alelo verde, o alelo vermelho, o alelo amarelo. A gente tem 4, né? E aí, por um acaso, na minha próxima geração, os alelos são amostrados, só que há uma frequência maior, por um acaso, dos alelos azuis, que foram amostrados para outra geração. Então, por um acaso, esses alelos azuis, na próxima geração, vão aumentando a sua frequência. E aí, a gente vai para outra, e eles também são amostrados por um acaso e vão aumentando a sua frequência na população. Percebam que, à medida que as gerações vão passando, a gente tem uma redução da variabilidade genética em virtude da deriva, simplesmente por um mero acaso. Percebam que a gente tem uma redução na variabilidade genética, porque os alelos azuis foram fixados ao longo das gerações por um acaso. Então, isso pode acontecer. A deriva pode sim e remove a variação genética, e esse efeito pode ser visto um efeito muito maior quando essas populações são pequenas e com pouca variação genética. Mas por que a gente tem que estudar, então, esses mecanismos, esses fatores de tanto alteração nas frequências alélicas e genotípicas, quanto no que gera efetivamente a variação genética? Porque, gente, cada um desses eventos, eles deixam assinaturas no nosso DNA. E essas assinaturas nos nossos dados são aquela pista necessária para você investigar o que é que ocorreu naquelas populações. E aí você, enquanto Sherlock Holmes vai buscar entender o que aconteceu. Será que esse padrão aqui é porque eu estou tendo mutação? É uma região altamente polimórfica, a região que eu escolhi estudar? Ou eu estou vendo esse padrão de variação aqui porque eu estou tendo um alto fluxo gênico? Ou não, eu não vejo variação porque o meu DNA é altamente conservado, eu escolhi estudar uma região que ela expressa uma proteína e, portanto, a chance de que haja ali uma variante é muito pequena. Então, todos esses aspectos a gente tem que levar em consideração. E eu vou mostrar para vocês um exemplo disso daqui, de como que eu apliquei esse conhecimento para interpretar os dados de uma pesquisa que eu fiz com uma planta, com a palmeira, que é a macaúba. A macaúba, ela é uma espécie de palmeiras, né, aqui neotropical, e essa espécie tem uma certa, um conflito de nomenclatura dela mesmo, tá? Então, o que acontece? A gente tem algumas populações aqui, ó, nessa região do Pantanal, que a gente chama de Acrocometotae, que é essa espécie mais aqui no cantinho, ó, que tá com um quadradinho vermelho. Ela tem o caule liso e tem espinhos. Então, essa é a variação dela. Enquanto que a outra espécie irmã, que ocorre aqui na região do Cerrado, é a Acrocomeculeata, e o caule dela não é tão lisinho quanto a Acrocometotae. Perceba que aqui, ó, a gente tem restos do pecíolo da folha no caule. Então, ela tem essa variação morfológica. E aí, com esse trabalho, eu queria ver como que era a distribuição da variação genética nessas populações, e para isso eu utilizei marcadores microsatélites. Os marcadores microsatélites são neutros, então eu não ia ver sinal de seleção, e a gente não conversou sobre seleção aqui nessa aula, isso vai ficar para um outro momento. E aí eu fui olhando então o perfil de diversidade genética, onde eu tinha maior diversidade genética, e eu busquei interpretar por que nessa região aqui eu tenho maior diversidade genética e por que aqui eu tenho menor diversidade genética. Quais são os fatores direcionadores disso daqui? Bom, a minha hipótese é que é nessa região aqui, mais ou menos, de transição entre o Pantanal e o Cerrado, eu teria um alto fluxo gênico entre essas espécies que são irmãs. E aí, então, ó, aqui eu coloquei a foto para vocês conseguissem ver direitinho a diferença dos dois caules. Ó, essa daqui é uma espécie lisa, né, com caule lisinho, essa aqui não, que é a Acrocomeculeata.
Então, vamos dar uma olhadinha bem aqui, ó, nessa região em que eu tenho um alto compartilhamento de grupos genéticos. Ó, observe só, aqui eu tenho o grupo roxo, e esse grupo roxo, ele pertence à população de aculeata, mas eu também encontro ele aqui, ó, bem na transição, na área de transição, nas populações de Totai. Aqui a gente tem também o grupinho vermelho, que eu também encontro nessas populações de aculeata. Então, aqui o que eu percebi é que nessa zona de transição aqui, eu tenho um alto compartilhamento de material genético, ou por um fluxo gênico que já ocorreu no passado, já que elas são espécies irmãs, ou porque ainda ocorre esse fluxo gênico. Por outro lado, populações mais longínquas, observe aqui essa aqui do norte, ó, essa população de aculeata, ela está muito separada, não tem nenhuma população aqui próxima dela, a gente percebe que ela está isolada, que ela não tem muita variante nela. Então, quanto mais cores vocês veem dentro desses grupos, significa que são grupos genéticos distintos. Então, vamos pegar como exemplo que essa população A12, ó, tá vendo que tem várias cores aqui dentro dela? Verde, roxo, azul, rosa, tudo isso daqui são grupos genéticos. Essa população aqui do norte, ela é constituída majoritariamente por esse grupo roxo aqui. Então, a gente pode pensar outra coisa. Se aqui eu tenho um mecanismo alto de fluxo gênico, talvez aqui eu não tenha fluxo gênico, essas populações estão isoladas. E eu não tenho mais um dispersor que pegue essas sementes e leve para essas populações, ou está muito distante. Então, gente, a partir disso, a gente começa a entender um pouquinho, olhando os padrões, o que pode ter acontecido. E aí tem alguns testes que a gente utiliza estatísticos para verificar isso. Eu posso até fazer uma aula depois para vocês, como por exemplo, esse daqui da figura B, ó, que tem essas bolinhas. Cada uma dessas bolinhas são as populações que eu tenho. E quanto mais intenso é esse fio que conecta a outra bolinha, que é outra população, significa que há uma intensidade de fluxo gênico, ou seja, há uma maior troca de alelos entre populações conectadas que tem esse fio mais espesso em relação às outras populações. Tem outras aqui, ó, que nem conexão tem, quer dizer que nem tem mais fluxo gênico. E esse caso aqui, ó, por exemplo, essa população A10N, é essa população aqui ao norte. A gente vê pelo grupo genético dela que ela não tem fluxo gênico com outras populações. E aí eu fui investigar então se essa ausência de fluxo gênico poderia ser explicada pela geografia, por alguma barreira, por rio, por montanha, e a gente percebeu que sim, que populações que estavam mais isoladas, elas estavam circundadas por rios e por barreiras geológicas que impediam com que os dispersores levassem essas sementes para outras populações. E aí você deve estar se perguntando agora, nossa, tranquilo, é o seu trabalho, mas isso é teoria, isso daí não vai interferir em nada na minha vivência prática no meu dia a dia. Não tem por que eu estudar isso, eu vou na marra mesmo, gente. Esse é o nosso maior erro, porque às vezes a gente negligencia tanto a base teórica, que aí na hora da gente interpretar o nosso dado, ou na hora da gente fazer um experimento, a gente escorrega feio. Eu vou mostrar um exemplo para vocês de como é importante a gente entender a ecologia da espécie para que não haja uma interpretação errada dos dados, tá? Por exemplo, em cactáceas aqui, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Porque algumas espécies, por exemplo, tacinga lá do Nordeste, elas ocorrem em toceira. Tá vendo aqui, ó, elas aqui no chão? Tem dois tipos aqui, tem uma outra. E aí, elas ocorrem em toceira, e aí, imagine só que a pessoa veio e coletou esse indivíduozinho aqui do canto, e esse daqui lá do final, ó. Pois é, aí você sequencia e você verifica que o seu teste genético deu que essas populações tinham diversidade genética muito baixa, e aí você pensa, nossa, então não tá tendo fluxo gênico, então essa região é muito conservada do DNA, não tem mutação ali, essa população tá estável, nossa, ou então tá tendo muita endogamia, tá tendo muito cruzamento entre aparentados, endogamia é o tal que nós vamos ter. Começa a inferir um monte de interpretações equivocadas. Só que, como ela dá em toceira lá, quando você pega indivíduos talvez aparentemente muito distantes, na verdade você está pegando o mesmo indivíduo. É como se ele fosse clone, entendeu? E aí você vai ter toda a sua interpretação equivocada. Por isso que é sim importante a gente entender tanto a ecologia quanto os mecanismos que
norteiam essa diferenciação ou então esse padrão que a gente encontra nas nossas populações. E o que seria o certo e o errado nesse contexto? Gente, o errado é negligenciar isso que eu estou conversando com vocês, que é a base teórica, que é o nosso suporte, é o nosso alicerce. O certo é você pegar tudo isso e tentar olhar para os seus dados de uma maneira mais crítica, de uma maneira mais... ir lá na raiz mesmo e tentar olhar para eles buscando pensar o que realmente ocorreu. E aí a gente tem um passo a passo para isso, para você não ficar perdido, porque tudo é uma questão de treino. Vai chegar um momento que você vai olhar para os seus dados e vai pensar, nossa, aconteceu isso, isso e isso, muito provavelmente porque essa espécie tem essa ecologia assim, e aí ele tem uma barreira dessa forma, ela não consegue transpor, não tem nenhum jeito dela, sei lá, ser dispersa por tal animal, enfim. E aí como que a gente faz isso? Primeira coisa que eu gosto de fazer, você vai elencar os principais processos, os principais fatores evolutivos, né? Põe lá a seleção, põe lá o fluxo gênico, põe lá a deriva, coloca isso daí. Na frente desses fatores, você vai escrever uma palavra que você entenda que define esse fator para você. Mas de acordo com essa aula, viu? De acordo com a teoria, tá? Então, por exemplo, quando eu penso em mutação, o que me vem na minha mente? Variação. Quando eu penso em presença de fluxo gênico, o que eu penso em troca? Então, descreva o que você pensa para você. Depois, você vai colocar quais são as principais assinaturas que esses fatores podem deixar nas suas populações. Por exemplo, fluxo gênico. Aí você põe uma setinha. Ausência de fluxo gênico. Não compartilhamento de alelos. Alto fluxo gênico. Elevado compartilhamento de alelos. Por quê? Porque eu tenho troca desses alelos, então estou colocando novas variantes nas minhas populações a partir da migração. É como se o indivíduo fosse um caminhãozinho, entendeu? Ele está levando lá os genes com ele, porque para nós, em genética de populações, não importa o indivíduo não importa. O que importa é o pool gênico e a amostragem que ele carrega. Beleza. Então você vai ter esse papelzinho lá com você, sempre carregando ele, olhando para ele. E aí quando você for fazer suas leituras nos artigos científicos, você vai riscar qual marcador que os autores utilizaram. Então você vai ver se esse marcador é um marcador neutro, se ele é um marcador expresso, se ele é um microsatélite. Os microsatélites eles têm uma taxa de mutação maior, ou seja, eles têm uma variabilidade maior. Essa taxa de mutação grande significa que eles têm uma probabilidade maior de estar em novas formas alélicas do que outros marcadores, como por exemplo, regiões intergênicas do cloroplasto. E aí você vai dar uma olhada como é que é esse processo de caracterização desse marcador. E aí você vai colocar quais foram os principais... não, mentira, você vai olhar qual pergunta o trabalho buscou responder e quais foram os achados que esse trabalho encontrou. Mas assim, gente, é questão de uma frase, entendeu? E depois disso, você vai buscar entender, pensar qual fator evolutivo que pode explicar aquele padrão encontrado. Não importa se o autor do artigo colocou ou não colocou. Você vai colocar o que você acha que fez com que aquele achado pudesse ser explicado por algum fator evolutivo. Por quê, gente? Porque assim você vai treinando o seu olhar. Então, você vai começar a treinar tanto, e aí quando você olhar para a ecologia da espécie, você já vai entender, nossa, uma espécie com essa ecologia, com esse tipo de marcador, com essa pergunta, a gente encontra mais ou menos essa resposta. E aí você vai treinando sua cabeça e treinando sua interpretação. Tranquilo? Então, eu falei para vocês que a gente tem um passo a passo, né? Só para que vocês entendam mais ou menos como isso ocorre, resumido esse passo a passo aqui, vamos pensar na espécie e a gente tem uma população na espécie. A deriva, ela vai ser aquele fator que vai fazer com que a variabilidade genética se perca nas populações. Então, ela vai retirar por um acaso, ela vai selecionar por um acaso uma variante alélica que vai para frente nas populações. Mas, se a deriva genética tende a reduzir a diversidade genética, a mutação, ela introduz a variabilidade genética. E aí, quando eu penso em introdução de variabilidade genética, isso também pode ocorrer pelo fluxo gênico entre populações e o acasalamento que vai ocorrer
quando esses migrantes, porque não adianta só a criatura migrar para uma população carregando genes ou formas alélicas diferentes. Ela precisa cruzar com indivíduos dessa população que ela chegou. Então, isso vai introduzir novas variantes alélicas também nessas populações. E aí a gente tem aqui a seleção natural, que é outro aspecto, é outra conversa, a gente vai deixar para outra aula, que também altera as frequências genotípicas das nossas populações ao longo do tempo, tá bom? Mas isso daqui é outra conversa, tá bom? Gente, a nossa conversa de hoje sobre variação genética foi isso. Eu espero que tenha sido proveitoso para você. Se você achou que esse conteúdo pode interessar alguém, compartilha. Vamos levar conteúdo bom para quem precisa. Vamos nos unir em uma comunidade sólida aqui de entendedores e entendedoras de genética. Um super beijo e até breve. Chup, chup, chup.